provisão divina em tempos de crise. Estaremos neste vídeo de hoje meditando sobre o milagre da visita do profeta Elias à viúva ali na terra de Sarepta. Portanto, peço a você que compartilhe este vídeo e que também deixe já o seu like. E se você não é inscrito, é a primeira vez por aqui, sou o pastor Reginaldo Pessoa e já te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo? Que as bênçãos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada vida. Que o eterno Deus possa abençoar de uma maneira extraordinária a você nesse instante. E que possamos juntos, durante este vídeo, meditar no tema que é a provisão divina em tempos de crise, baseado no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 14 até o verso 16, que trata da visita do profeta Elias, ordenado por Deus, até a terra de Sarepta, a casa de uma viúva. Ele era um instrumento de Deus, ele foi um instrumento de Deus para confrontar a apostasia existente no reino de Israel naquela época. E também foi um instrumento de Deus para abençoar aquela viúva. E a viúva, por sua vez, foi um instrumento de Deus para a manutenção. Ela também foi um instrumento de provisão para a vida do profeta. Diz assim a palavra do Senhor no verso de número 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. O envio do profeta Elias à terra de Sarepta é uma passagem um tanto emblemática, porque simboliza o cuidado que Deus tem para com aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade, e também do outro lado, da soberania de Deus na história de todas as nações. Sim, a soberania de Deus também sobre a história das nações gentílicas. Encontramos nesse emblema, ou seja, nesse simbolismo da provisão de Deus para com os seus filhos, para com todo aquele que se dispõe a obedecê-lo, uma segurança total. Deus jamais falha, o Senhor jamais falha em prover todos os cuidados necessários para a sobrevivência daquele que está a seu dispor. Deus cuida do que se dispõe. Bom, logo após confrontar a apostasia ali no reinado do rei Acabe, no reinado de Israel, no reino de Israel, o profeta Elias, após aquele confronto com os profetas de Baal e com os profetas de Azera, Elias tornou-se o homem da vez. Ele tornou-se o famoso, ele tornou-se o mais conhecido, mas também do outro lado passou a ser uma persona não grata para Acabe e para Jezabel. Ele passou a ser perseguido
por confrontar aquela apostasia em vigência no reino de Israel naquela época. E o profeta Elias precisou sair daquela terra e ir para um lugar seguro. Ele precisava de um abrigo e Deus ordenou que ele fosse para Querite, um ribeiro que fica diante do Jordão, próximo ao Jordão, diante do Jordão. Deus manda Elias para o ribeiro de Querite. Quais as lições que nós vamos extrair desta passagem de Elias ali em Querite? Primeiro, que ali em Querite, Elias encontrou água, sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Porém, foi alimentado, segundo a Bíblia, com pão e carne. Não faltava nada para Elias ali. Olha, pão e carne, pão, carne e água. Que ele, com certeza, tirava daquele ribeiro para saciar a sua sede. Esses três elementos estavam ali à sua disposição. A provisão de Deus vinha através do pão e da carne que lhe eram trazidos, e a água que estava ali no ribeiro à sua disposição. Porém, Querite, apesar de ser sombra e água fresca, Querite não representa uma fonte permanente. Querite era apenas uma provisão temporária. Significava apenas uma provisão durante algum tempo. Querite não poderia ser transformada em uma fonte permanente para o profeta Elias. E ai daquele que faz de Querite uma provisão permanente, uma fonte permanente. Porque água no ribeiro, pão e carne eram provisão temporária, era um sustento provisório. Deus estava demonstrando para o profeta Elias e para nós que hoje temos este texto, esta passagem na Bíblia, que Querite, ninguém pode, porque hoje está bom, porque hoje há pão, a carne, a água, a sombra, a água fresca. Então colocar as pernas para cima e ficar esperando que sempre o céu mande a sombra, a água fresca, o pão e a carne. Não, todos nós temos que fazer de Querite uma fonte provisória. E enquanto a fonte, o ribeiro está com um pouquinho de água, nós devemos procurar uma fonte permanente. Devemos procurar sair, quando chegar o tempo de sairmos de Querite, para aquele que está no ribeiro de Querite, para aquele que está ali em sombra e água fresca, deve pensar no momento que essa sombra, que o sol chegar e tirar essa sombra. Querite é apenas uma provisão temporária. Não era uma fonte permanente. Ninguém pode fazer de Querite o seu ponto final. Se alguém fizer de Querite o seu ponto final, com certeza terá problemas em sua vida. Agora, o profeta Elias ouve uma outra ordem de Deus. Deus chega para o profeta Elias e diz: Elias, se levante, saia de Querite e vá para Sarepta. Sarepta era uma localidade pequena, situada a 15 quilômetros de Sidom. Era, portanto, um lugar que Deus havia
colocado agora no roteiro. Era uma terra de ninguém. Sarepta era uma terra de ninguém. Porém, a agência de Deus colocou Sarepta no roteiro do profeta Elias. A agência de Deus, a agência da provisão de Deus para uma mulher. Pois em Sarepta diz a Bíblia que havia muitas viúvas, porém uma foi a escolhida para a provisão de Deus. E Deus chega para o profeta Elias e diz: Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva, que te sustente. A primeira vez que nós vemos esse texto, imaginamos ser uma viúva rica, ser uma viúva fazendeira, dona de muito gado, dona de muita terra, tem muito leite, muito queijo, muito mel. Mas vamos no desenrolar da história encontrar os segredos da provisão de Deus. Porque toda provisão que segue a lógica, toda provisão que segue a lógica humana, não é uma provisão divina. A provisão divina é aquela que sai da lógica humana e entra na lógica de Deus. E a lógica de Deus, às vezes, para nós, é incompreensível. Como veremos a seguir nessa história, o profeta Elias, ele vai até a terra de Sarepta e ele encontra a viúva a qual ele foi dirigido. Ela sai ao campo para pegar alguns gravetos, alguns cavacos, diz a Bíblia, para fazer alimento, para acender o fogo e fazer alimento, fazer um bolo, assar um bolo, para que ela e seu filho vá a se alimentar. Porém, era o último. Engraçado, né? A viúva, que seria um instrumento de provisão para o profeta Elias, era uma viúva pobre. Era uma viúva pobre. E quando o profeta Elias se dirige a esta viúva e pede para ela um alimento, nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 17, o profeta fala para ela preparar o alimento, o bolo. E ela diz: olha, eu só tenho um punhado. E um punhado no hebraico, nesse texto, significa quase nada. Quase nada. É apenas um punhado de farinha e um pouco de mel, de azeite, que eu tenho lá numa botija que tem apenas um pouquinho de azeite. Então, eu vou fazer um bolo que só vai dar para mim e para o meu filho, e vamos nos alimentarmos e morrermos. Porque nesse tempo a seca sobre toda a terra estava assolando. A fome estava tirando as vidas das pessoas. Porém, o profeta olha para aquela viúva. Ele é o instrumento de Deus para a provisão da viúva. E a viúva, por sua vez, mesmo sem ter nada, mesmo sem nada a ter, mesmo sem possuir riquezas, mesmo sem possuir fazenda, mesmo sem possuir gado, mesmo sem possuir leite, é a provisão, é o instrumento de Deus para a provisão do profeta. O profeta olha para aquela mulher e diz as seguintes palavras: assim diz o Senhor Deus de Israel. Precisamos entender que nesta primeira frase, dita pelo profeta Elias, ele se dirige a uma viúva
daquela terra. Era uma viúva gentia. Não era uma viúva israelense. Era uma viúva que estava representando a provisão de Deus na história das nações gentias. E ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aquela mulher, ela teria todos os motivos para não ouvir e para não obedecer. Ela teria todos os motivos, a partir desta frase, para não obedecer ao profeta. Mas o profeta diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Maravilhoso Deus é este. O Deus que provê em tempos de crise. Tem muitas pessoas que hoje estão temendo a crise que se aproxima, mas aquele que tem este Deus não precisa temer, porque é o Deus que provê, tem provisão para os seus, é o Deus que provê para aqueles que está ao seu dispor, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que lhe amam. Esse é o Deus de provisão. Ele tem provisão em tempos de crise. Oxalá que nós possamos crer cada vez mais no poder deste Deus, que tem provisão em tempos de crise. Por mais que proclame uma crise muito grande, mas os que servem a Deus terão provisão. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Aquele que tem Jesus, aquele que tem o Senhor como seu pastor, ele tem a sua provisão. E o verso 15 diz: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela realizou este milagre. A farinha da panela a farinha da panela não se acabou, e o azeite também não faltou. E eles comeram ali durante muitos dias. E encontramos mais à frente na história também que o filho desta viúva veio a morrer, veio a falecer. Porém o profeta Elias tomou para si essas dores e orou. E o milagre aconteceu. E esta viúva, na terra de Sarepta, foi a única que teve provisão de Deus para os seus dias, durante aquela seca, durante aquela crise que estava ali. E além disso, ainda teve o milagre de ver o seu filho ressuscitado. O verso 16 diz: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus revelou o propósito para o profeta Elias quando mandou ele ir até a terra de Sarepta. Deus revelou o propósito: olha, eu ordenei uma viúva que te sustente. Hoje encontramos muitos profetas que não sabem, não, eu não sei para quem é, de Deus me mandou sem direção. Nenhum profeta de Deus seguiu sem direção. Seguiu sem direção. Até Abraão, quando foi na hora da mais alta prova, Deus disse: vai para o monte que eu te mostrarei. E após 3 dias ele viu o Monte Moriá. Deus colocou no roteiro. A viúva era pobre,
mas ela teve a provisão de Deus. Por quê? Porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Quando ela ouviu aquela palavra dita pelo profeta Elias, o Senhor Deus de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, ela teve a coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas hoje deixam Deus em segundo lugar, segundo, terceiro? Mas oxalá que nós possamos aprender a colocarmos Deus em primeiro lugar, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Você quer a provisão de Deus? Eu quero a provisão de Deus. Então precisamos deixar o Senhor assumir o governo, o primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor Deus derrame sobre a sua vida as bênçãos dele, e que a paz desse Cristo vivo venha sempre nos garantir a vitória. É este o meu desejo, em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo, se Deus assim permitir.